Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. As forças de defesa de Israel fizeram progressos significativos no conflito em andamento com o Hamas na faixa de Gaza. A IDF conduziu ataques aéreos, terrestres e marítimos contra mais de 200 alvos do Hamas. O batalhão do Hamas em Sheia, na cidade de Gaza, foi fortemente atingido. Reservistas da Brigada Shifta também participaram, atacando operativos do Hamas entre edifícios onde soldados foram previamente atacados. Houve explosões resultantes dos ataques aéreos, revelando armadilhas. A IDF relatou a morte de 2 agentes do Hamas na 261ª Brigada, no norte de Gaza, durante um ataque aéreo a um veículo que se dirigia a um arsenal. Um míssil antitanque foi usado para atacar a construção, com tropas da 401ª Brigada blindada localizando operativos em áreas específicas da cidade de Gaza. Disseram que conseguiram essa informação quando os tanques na área dispararam granadas contra o agente. Antes de abrir fogo, as forças de defesa de Israel relataram que acredita-se que o batalhão Darai Tufa do Hamas seja a única unidade ainda ativa no norte de Gaza. Segundo o exército israelense, as regiões sul e central da faixa de Gaza estão se tornando as principais áreas de concentração. Por outro lado, Israel assegurou uma vitória notável, destacando falhas nos planos previamente estabelecidos. A inteligência israelense informou que pelo menos 7 pessoas suspeitas de envolvimento em atividades militantes foram presas na Europa. O Mossad, a agência de inteligência israelense, revelou que suas agências, em colaboração com a vigilância dinamarquesa, descobriram infraestrutura adicional na Europa. A polícia dinamarquesa anunciou hoje que deteve pelo menos 3 pessoas na Dinamarca e uma na Holanda por suspeita de preparar atividades terroristas. Além disso, promotores alemães relataram que outras 3 pessoas foram presas em Berlim. Pouco depois de um alto funcionário pedir medidas violentas contra americanos e britânicos em todo o mundo, foram feitas prisões apenas um dia depois. O primeiro-ministro israelense emitiu uma declaração inicial afirmando que as autoridades dinamarquesas de segurança e aplicação da lei conseguiram evitar um ataque planejado por 7 terroristas. Esses indivíduos agiam em nome de um grupo militantes. As prisões resultaram de uma pesquisa rápida e completa. No mesmo período, a Dinamarca emitiu um aviso sobre expandir suas capacidades operacionais globalmente, especialmente na Europa, para lançar ataques contra alvos judeus e israelenses ocidentais. Os promotores alemães anunciaram a prisão de Nazi R., cidadão holandês, em Rotterdam, e Abdel Hamid al-Ibrahim LR, ambos nascidos no Líbano, além de Mohamed B., de nacionalidade egípcia, detido em Berlim. Segundo a declaração, os 4 indivíduos foram membros do grupo militantes por um período significativo e tinham conexões com comandantes da ala militar. Na Cimeira da União Europeia em Bruxelas, o representante da Dinamarca falou às câmeras sobre as detenções, destacando a seriedade de alguém tentar trazer um conflito de outra parte do mundo para a sociedade dinamarquesa. Algo que Israel e Gaza não podem tolerar sob nenhuma circunstância. Um homem holandês de 57 anos foi preso em Rotterdam a pedido de autoridades alemãs. A comissária de Assuntos Internos da União Europeia, Ylva Johansson, emitiu um aviso no início do mês, alertando sobre uma ameaça significativa de atos militantes na Europa durante o Natal, como resultado do conflito entre Israel e o grupo militante palestino. Recentemente, 3 pessoas morreram e 7 ficaram feridas em um tiroteio em um complexo comercial nos arredores de Copenhaga. O atirador, que foi acusado de homicídio e tentativa de homicídio, foi condenado à prisão em um centro médico. Em julho de 2022, 2 indivíduos morreram e 5 ficaram feridos quando um atirador muçulmano dinamarquês abriu fogo em uma sinagoga e em um evento de liberdade de expressão em Copenhague. Este anúncio ocorre em meio a intensos confrontos de rua em Gaza, após a invasão terrestre israelense, onde 9 soldados israelenses foram mortos em uma emboscada considerada um dos ataques mais sangrentos realizados por militantes palestinos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu continuar a ofensiva em Gaza até o final, apesar da pressão internacional por uma trégua. As forças militares israelenses enfrentam uma operação desafiadora e prolongada para desmantelar as previsões do Hamas.
Israel está gradativamente enfraquecendo a capacidade militar do Hamas no norte de Gaza, demolindo túneis subterrâneos e ampliando as operações tanto no centro quanto no sul de Gaza. Embora alguns batalhões do Hamas não funcionem mais, a organização ainda mantém parte de sua estrutura no sul da faixa de Gaza. Estados Unidos é a nação mais disposta e capaz de apoiar Israel neste conflito. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução inicial pedindo um cessar-fogo imediato, mas foi posteriormente alterada para incluir linguagem ambivalente, apelando à expansão imediata da ajuda humanitária a Gaza e incentivando a criação de condições para a possível cessação futura das hostilidades. Os Estados Unidos pressionaram pela continuidade da ofensiva de Israel em Gaza, apesar de oposição internacional por uma trégua. A administração dos Estados Unidos ainda não definiu uma data para o fim do conflito. Enquanto os líderes americanos pedem responsabilidade a Israel para proteger seus cidadãos, há resistência interna nos Estados Unidos devido a preocupações com o uso de civis como escudos humanos em Gaza. A situação incerta em Israel, com crescentes vítimas civis, coloca pressão nas forças armadas, famílias e economia do país. A estratégia militar israelense varia para abordar desafios específicos em diferentes locais, como Khan Yunis. Apesar de simpatia pela causa palestina em algumas pesquisas, muitos israelenses não são indiferentes às perdas civis em Gaza. O massacre em Gaza em outubro surpreendeu alguns israelenses, que inicialmente não esperavam um avanço rápido das forças de defesa de Israel. A IDF enfrenta desafios para gerenciar o conflito e reduzir o pessoal implantado. Comandantes discutem estratégias no sul de Gaza e consideram mudanças táticas. Ministros parecem desconectados da realidade, levando Herzog a adiar campanhas políticas. A IDF foca no sul, avaliando o corredor da Filadélfia e discutindo implantação prolongada e um muro de fronteira, sujeito à coordenação com o Egito. Preocupações persistem sobre o comportamento egípcio desde 2007. A situação na fronteira com o Líbano esquenta, com potencial retorno de israelenses e confrontos com o Hezbollah. Estes desafios destacam a complexidade de garantir segurança e estabilidade em Israel. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, queria lançar uma operação contra o Hezbollah, mas sua solicitação foi negada devido à Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que encerrou a Segunda Guerra do Líbano em 2006. Israel continua a advertir o Hezbollah, liderado por Hassan Nasrallah, para se afastar da fronteira. Alguns especialistas e membros das Forças Armadas acreditam que Nasrallah não se preocupa com as vidas em Gaza, mas sim com o bem-estar do Líbano, e se absteria de visitar Beirute, assim como Gaza foi reduzida a ruínas sob a condição de que Nasrallah aumente as hostilidades. Yoav Gallant, ministro da Defesa, assegurou que uma operação contra o Hezbollah ocorrerá, apesar dos recentes eventos entre Israel e o grupo. O exército israelense atacou o quartel-general do Hezbollah no Líbano. Simultaneamente, foguetes foram lançados da Síria nas colinas de Golã, ativando sirenes. A artilharia israelense atingiu o exército sírio e forças israelenses abriram fogo contra organizações terroristas próximas à fronteira com o Líbano. Os Estados Unidos prometeram apoio inabalável a Israel na luta contra organizações terroristas. Há preocupações sobre o aumento da atividade apoiada pelo Irã. O Departamento de Defesa dos EUA documentou cerca de 70 ataques com foguetes e drones desde meados de outubro, conseguindo impedir a maioria deles. Recentemente, as forças de defesa israelenses destruíram extensos túneis do Hamas em Gaza, que abrigavam postos de comando e esconderijos. As imagens mostraram instalações subterrâneas, e o exército afirmou que esses túneis continham suprimentos significativos. Os túneis, com mais de 160 metros de largura, serviram como centro de comando e controle para facções políticas e militares do Hamas em Gaza. Localizados na Praça Palestina, no centro da cidade, esses túneis estavam sob lojas, repartições governamentais e habitação civil. Infelizmente, a destruição causada pelos ataques israelenses resultou na morte de palestinos que não estavam envolvidos nos ataques. Mais de 100 reféns libertados foram transferidos pelos túneis. Essa situação gerou manifestações globais na tentativa de aliviar as dificuldades enfrentadas pelo povo palestino.
Obrigado por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima!